No nosso 39º estudo, falaremos sobre o dom espiritual dos apóstolos. Você sabe quem foram os apóstolos, os enviados e escolhidos por Senhor? Quais são suas definições, suas características? Quais são seus desafios e os perigos que rodearam a vida dos apóstolos? E são exatamente isso, sobre isso que eu estarei falando. E se você tem gostado desse tipo de conteúdo, curte, comenta, me segue, que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor. Então vamos falar sobre esse dom espiritual? A gente sabe que o apóstolo na verdade, significa o enviado, o mensageiro, né? Pessoas que são enviadas para cumprir uma missão. E são exatamente isso que eu estarei falando, sobre as suas definições. Grazi, mas antes, no tempo de Jesus, tinha os apóstolos. E hoje, ainda tem apóstolo? É um assunto bastante refutado entre os críticos teólogos, porque alguns afirmam que hoje nós não temos mais apóstolos, que os apóstolos são aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, os 12 apóstolos e Paulo. E escolhidos para quê? Foi através desses apóstolos que veio a fundação da igreja do Senhor aqui na terra. Eles receberam autoridade da parte do Senhor Jesus para fundar denominações, para fundar assim a igreja, estabelecer igrejas com ensinamentos de fé, com ensinamentos e instruções doutrinárias da palavra de Deus. E que da partir daí, após os apóstolos, nenhum outro apóstolo se levantou com ensinos doutrinários. A única doutrina que nós temos são aqueles que os apóstolos deixaram, os 12 apóstolos e Paulo, que foram escolhidos justamente para essa obra. O que existe são pessoas enviadas, mensageiros, evangelistas para fazerem a obra de Deus. Mas não existe mais nenhum outro fundamento a não ser aquele que já está escrito, aquele que já está posto diante da igreja. Outros já acreditam que sim, que o mesmo Espírito que agiu naquela época no apostolado é o mesmo Espírito. Mas lembrando, irmãos, que há alguns critérios que acreditam, que é falado até mesmo na Bíblia, alguns critérios para a posição do apostolado. E um dos critérios é ter andado diretamente com Jesus, visto e aprendido os ensinamentos com Jesus. E outro critério é ter visto Jesus ressuscitado visualmente, ter presenciado a ressurreição de Cristo. E algumas autoridades específicas foi dado a esses apóstolos diretamente por Jesus, que foi o quê? A autoridade de expulsar demônios, a autoridade de curas, a autoridade de fazer discípulos, a autoridade da ressurreição. Então, esses foram alguns critérios para os apóstolos que seguiram a Jesus, que estiveram com o Senhor. Ai, Grazi, mas e o apóstolo Paulo? Mas o apóstolo Paulo, nós sabemos a história, como que o Senhor se revelou, como o Senhor encontrou o apóstolo Paulo no caminho de Damasco e ali selecionou ele para o apostolado. Mas, irmãs, algumas pessoas, o apóstolo Paulo vai chamar de apóstolos, são pessoas que receberam funções apostólicas, funções de envio, funções da mensagem, funções para pregar, mas eles não receberam a mesma autoridade que nem os 12 apóstolos diretamente de Jesus Cristo. E mesmo que alguém tenha o título de apóstolos, mas eles não têm as mesmas funções de cargos que tiveram os apóstolos de Jesus Cristo. Eles não podem mais fundar outro doutrinas, eles não podem fundar outro estilo de vida, a não ser aquilo que os apóstolos já fizeram. E que está escrito aqui. E hoje nós seguimos os ensinamentos e os ensinamentos discipulados dos apóstolos. Então é isso, alguns critérios, algumas definições dado aí pelos críticos e também afirmado pela palavra de Deus. Apóstolos são aqueles que Jesus Cristo selecionou, os conduziu, deu a eles autoridade para fazer a obra do Senhor. E todos aqueles, depois dos apóstolos que vieram, eles foram cheios do Espírito Santo no envio, né? Na formação de mais outras pessoas. Trouxeram pessoas para o Senhor. Mas a autoridade específica dada pelo Senhor através do seu Espírito foi aos 12 e a Paulo. Todos os versículos estarei colocando na descrição do vídeo, tá? Para que você não fique perdido naquilo que eu estou falando. Mas como eu falei que todos os dons têm suas características, desafios e perigos que rodeiam os portadores, eu quero dar uma característica dos apóstolos, né? Característica de uma pessoa que é apóstolo de Jesus Cristo. Eles são pacificadores e resolvedores de problemas, né? Então, uma das características é a pacificação. Nosso Senhor, ele era um ser pacífico, um ser que resolvia as questões, as aflições, a que resolvia angústias. Os problemas vinham até ele, mas não passava dele, era solucionado ali. Jesus deu também aos apóstolos a essa autoridade de serem pacificadores. Outra característica é a visão. Eles têm visão de crescimento, eles têm visão de fundamento, eles têm visão de coisas grandes. Não se limita a paredes, não se limita ao pequeno trabalhos. Eles sempre estão dispostos a alcançar mais objetivos, alcançar mais pessoas, territórios, lugares, povoados, cidades, países, nações. Então a visão dos apóstolos de Jesus Cristo era essa. Eles tinham uma visão dada pelo Espírito Santo de alcançar os gentis. Apóstolo Paulo era assim, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentis. E assim eles conquistaram muitos lugares, conquistaram muitas pessoas, inclusive nações. Vamos falar sobre os seus desafios? Não perde a linha do equilíbrio entre a fé, amor e o dom. Acima de todos, esse, irmão, é o amor. Se você não tem amor, você não tem fé. E os dons não são bem estabelecidos quando você não tem amor e quando você não tem fé. Tem pessoas que buscam muitos pelos dons, mas esquece o ingrediente principal, que é o amor ao Senhor Jesus, amor primeiramente a Deus
e depois ao próximo. Sem amor, não vai. E a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o dom em si não se estabelece, o dom em si não fica em pé, o dom em si não há crescimento no dom. Na verdade, o crescimento está na busca incessante por amar a Deus em primeiro lugar e fazer o bem ao próximo em segundo lugar. Aí sim os dons eles serão automaticamente estabelecidos na vida dos seus portadores. E um dos desafios em que os apóstolos tiveram muito era edificar e plantar igrejas. Irmãos, eles abriam muitos ministérios. E eles não só abriam esses ministérios, eles edificavam. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo. Eles conduziam, ele mesmo preso, mas ele conseguia, assim, influentemente, pelo Espírito, conduzir uma igreja, mesmo de longe, somente com as cartas. Então ele tinha um dom espiritual de apóstolos, de plantar igreja. O que é plantar igreja? Abrir igreja do nada, de um lugar que você diz assim, mas aqui não vai dar nada, aqui não vai ter gente. E abre o Espírito Santo, faz com que as pessoas entrem, fiquem e são edificadas, transformadas e salvas naquele lugar. Esse é o maior desafio de um apóstolo, é entrar nas nações, entrar nos ambientes, plantar igrejas ali, trazer pessoas para dentro da igreja e edificar essas pessoas. Como eu falei, todo dom tem seus perigos, os perigos que rodeiam os portadores desse dom. É não ter resposta para tudo. E expressar claramente sobre isso. E ter clareza dos seus limites, né? Reconhecer suas limitações. Não é porque é um apóstolo, porque é um pastor, um evangelista que tem todas as respostas. Tem coisas na Bíblia que não há resposta. E aquilo que Deus não fala, a gente não deve procurar argumentos, a gente não deve procurar contexto, a gente não deve procurar assunto. Se Deus cala, calamos. Se Deus fala, continuamos falando. Porque, na verdade, a gente só reproduz aquilo que Deus quer falar conosco. E a gente só fala as revelações dadas pelo Senhor. Passando disso, é puramente fora de equilíbrio, né? E não reconhecer os limites. A outra é a popularidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a popularidade, porque a gente não conhece a intenção da população, daqueles que se rodeiam. E Jesus também atravessou esse tipo de problemas, o apóstolo Paulo também teve esse tipo de problema, a popularidade, né? Porque os mesmos que vão aplaudir, é os mesmos que vão gritar crucificam, o mesmo que estão ali dizendo que está com você, é o mesmo que a primeira batalha, a primeira luta vão sumir, vão desaparecer. Então é um perigo a popularidade. Não confie naqueles que estão gritando Hosana, não confie naqueles que estão gritando glória a Deus. Confia simplesmente o seu chamado no Senhor. Então foram exatamente isso que eu quis trazer. Que Deus abençoe você. E esclarecendo, irmãos, que os verdadeiros apóstolos que tiveram aquela chamada ardente foi aqueles que andaram lado ao lado com Jesus. E hoje nós somos mensageiros daquilo que foram deixados através do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus delegou aos seus apóstolos que nos ensinassem e que nos enviassem também. Hoje nós somos discípulos, né, daqueles ensinamentos que ficaram postos nos evangelhos e nas cartas de apóstolo Paulo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.